Do livro Vinha de Luz, capítulo 109 de 180. Nisto conheceremos. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 109. Nisto conheceremos. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da Verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo a mais uma lição do livro Vinha de Luz. Hoje, com o título Nisto conheceremos. E Emmanuel utilizou esta passagem evangélica que diz assim: Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Anotado por João, no capítulo 4, versículo 6. A mensagem está dizendo que eles conhecem o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, aqui Emmanuel está dizendo
que quando nós já sabemos conservar esta ligação com a paz divina, com essa energia que Jesus veio demonstrar para todos nós, mesmo apesar de todas as perturbações humanas. Então vejam que são duas ligações. Primeiro, que nós devemos conservar essa ligação com a paz divina, apesar das perturbações humanas, pelas quais nós temos que passar. Ele vai dar aqui diversas condições para que nós possamos seguir. São observações valiosíssimas. Ele diz assim: perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa. Em outras palavras, ele diz que se nós nos sentirmos magoados por alguém, nós temos que perdoar quantas vezes forem necessárias. Parece difícil, mas nós temos que começar a fazer. Nós temos que começar a entender esta lição para que a gente possa colocar em prática. Porque se nós somos magoados, ou melhor, se nós sentimos magoados, nós temos que realmente ter um foco diferente, ao invés de nós ficarmos com raiva dessa pessoa, por exemplo, ficar sem conversar. É necessário que nós relevemos isso. Aceitemos a dificuldade do outro. Aceitemos isso, que você também magoa o outro, às vezes sem perceber. É isso que acontece. Dizendo que esquecendo o mal para construir o bem. Todo o mal que vem até nós, ou que nós produzimos, nós temos que esquecer, com o objetivo de construir o bem. O que significa isso? Se eu produzo um pensamento negativo, ou se alguém traz uma palavra negativa, nós temos que fazer de tudo para substituir este mal para um bem. Nós temos que perder o mínimo de tempo possível falando mal. E aí nós temos que construir o bem. Colocar no lugar. Seria como tem uma névoa escura e aí a gente traz um pouco de luz. Porque somente a luz é capaz de dissipar as trevas. Diz ainda que amparando com sinceridade aos que nos aborrecem. É outra frase interessante, porque amparar é nós esquecermos aquilo que a pessoa falou ou fez que nos aborreceu. Nós temos que ampará-lo, porque ele muitas vezes está doente. Doente espiritualmente. E aí nós precisamos de ajudá-lo, para que ele possa sair daquela névoa negativa que muitas vezes as pessoas vivem o dia inteiro. E ele enfatiza ainda, cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam. Aqui ele fala com outras palavras, mas nos dando aqui o que nós temos que fazer diante de uma pessoa que está desequilibrada ou de um mal que está também
ali chegando até nós. Ele diz que nós temos que cooperar espiritualmente. E como? Através da oração e de uma ação. Nós temos que agir e orar. Porque somente uma coisa não resolve. Por isso que ele colocou as duas, ação e oração. Nós temos que agir e também orar. A benefício dos que nos perseguem e caluniam. Somente o bem pode acabar com o mal. Não existe outra forma. E o perdão que aqui foi colocado, esquecendo o mal, construindo o bem, amparando com sinceridade aqueles que nos aborrecem. Amparando, porque ele está doente. E além de amparar, cooperar, orando para ele e ajudando com ações a benefício dos que nos perseguem e caluniam. Porque nós não sabemos da vida dessas pessoas. Podem ser maledicência gratuita, ou seja, essa pessoa, ela vê todos como pessoas que não prestam, mentirosas, enganosas, e como ele não te conhece, essa pessoa, ele também age assim. Então, por isso que se ele nos persegue, muitas vezes, ou na maioria das vezes, como ele está num estado vibracional negativo, é óbvio que está ali espíritos negativos utilizando daquela criatura, insuflando aquela criatura, para que ela possa falar as bobagens que falam. Porque em sã consciência ele não falaria. É uma forma indireta que o mal tenta nos derrubar. Tenta que nós possamos sair do nosso equilíbrio. É exatamente isso. Nesta outra parte, ele continua dizendo, nos informando, nos educando como que nós temos que proceder. Olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos. Olvidando, como já vimos, é esquecendo. Então nós temos que esquecer os nossos desejos particulares, aquelas coisinhas que na verdade são pequenas coisas, que às vezes também não têm muito valor, para que nós possamos servir a favor de todos. Aqui dá para entender que ao invés de nós ficarmos com bobagens, esses desejos particulares, nós temos que olhar mais para o outro, porque muitas vezes a pessoa chega até nós, seja negativamente ou não, ele chega e ele está mostrando no seu semblante que ele está precisando de ajuda. Ele precisa de ajuda. Quantas pessoas que estão com ideias suicidas, depressivas, estão ali prestes a cometer um suicídio. E uma palavra, a pessoa muda. Porque ela está toda sendo controlada por criaturas do mal. Então façamos isso. Esquecemos um pouco das nossas particularidades, nossos desejos particulares, para que nós possamos servir a favor dos outros. Porque essa tônica é que foi usada por Jesus. Ele serviu a todos, em todos os momentos.
até no momento da cruz. E ainda diz para nós que o que nós temos que refletir para que a gente possa ativar isso em nosso procedimento, guardando a fé no supremo poder, como luz inapagável no coração. Ele está nos incitando, ele está nos sugerindo para que nós temos que guardar a fé no supremo poder, ou seja, Deus. Temos que manter essa fé. E essa fé, guardando, é estar ligado com o supremo poder, com o bem. E como luz inapagável no coração. Ele faz uma colocação interessante, dizendo que nós temos que manter essa luz que essa fé produz no nosso coração, de forma que ela não apaga nunca. Ela sempre está ali uma chama. Por isto que nós temos que agir desta forma. Não deixar nunca esta fé que produz ao supremo poder inapagável em nosso coração. E diz também que, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem. Perseverar, manter perseverantes na bondade construtiva, sempre com esse pensamento de ter algo de bom para dar para as pessoas. Embora 1000 golpes da maldade nos assediem. A vida, ela é feita de amor, ela é feita de paciência, de tolerância, de perseverança no bom. Um sentimento altruísta para aquele que está no caminho do mal. Não é acabar com o mal, e sim ajudar a pessoa que está no mal, porque um dia ela pode sair do mal. Temos também que, negando a nós mesmos, para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos. Negando a nós mesmos é parecido com aquela frase inicial, olvidando os nossos desejos. Ou seja, nós temos que, mesmo sendo, muitas vezes, sendo vidraças, com 1000 golpes de maldade, nos assediando, em todos os sentidos, mas nós temos que negar a nós mesmos. Isto é como diz Chico Xavier, ele disse exatamente isso. Eu não tenho tempo, meu filho, para chorar. Então segura o choro. Porque ele precisa continuar. E precisa continuar no bem. Então este é o negar a nós mesmos. Para que a bênção divina possa resplandecer em torno dos nossos passos. Porque quando nós mantemos esta bênção divina, nós vamos passando, não que nós vamos curando as pessoas, que até podemos, mas que nós possamos ser orientados pelos nossos mentores para que a gente pare quando nós estamos numa rua e abordamos uma pessoa e perguntamos se nós podemos ajudá-la. Isso é muito importante porque os encontros que nós temos com as pessoas não são por acaso. Não são por acaso. Se vocês perceberem isso, não existe o acaso.
Aí eu encontrei fulano. Não foi por acaso. Algum motivo fez com que você encontrasse com ela. E continua dizendo, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes. Carregar nossas dificuldades. As dificuldades que nós temos, que todos têm, são obstáculos, são ferramentas para que nós possamos ultrapassá-los. Todas as dificuldades que vêm para nós vêm de Deus, porque tudo vem de Deus. E essas dificuldades nós temos que encarar desta forma. Nós temos que carregá-las com o pensamento que nós temos que ultrapassá-las. Então, mesmo nas dificuldades, nós temos como dádivas celestes. Exatamente, essas dificuldades são importantes para nós. Foi Deus que nos enviou estas dificuldades. E ainda, ele diz uma outra frase interessante, muito importante. Recebendo adversários por instrutores. Existe uma frase, acredito que seja uma frase popular ou de algum sábio. Nós, quando temos um adversário, ele fala para nós aquilo que nós precisamos ouvir. Ele fala. Como diriam, ele fala ali com todas as letras para nós, um defeito que ele está nos observando. Quantas vezes já aconteceu conosco? Muitas vezes. Essa frase mostra que os adversários, os desafetos, eles falam para nós as verdades que nós temos que ouvir para o nosso bem. Para o nosso bem. Porque os nossos amigos têm amor por nós, mas eles não querem nos melindrar. Por isso que eles não falam, mas eles veem estas dificuldades. Por isso que quando nós lemos uma frase dessa, recebendo adversários por instrutores, eles mesmos são instrutores. Podem ser arrogantes? Podem. Podem ser ali de um tom sarcástico? Pode. Não importa. Venha como vier. É isso que nós temos que estar ligados. Para não falar assim, ele não me conhece, ele não sabe nada de mim. E quem disse para nós que ele não está ali com um espírito obsessor? E o espírito obsessor está passando para ele falar para nós. Quem garante que não? Porque nós sabemos que espíritos, sejam eles bons ou maus, eles nos vê, aqui o nosso perispírito, todas as nossas mazelas. Todas. Podemos assim dizer de forma grotesca, ele nos vê nu. Nu no sentido de ver tudo o que nós somos. Essa capacidade não é somente dos espíritos evoluídos, dos atrasados também. Então vejam que os espíritos do mal, eles têm diversas formas de atacar você, utilizando as pessoas que nem sabem o que é espírito. E continua dizendo, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma, à frente da esfera maior.
Bem dizer é o mesmo que abençoar. Então nós temos que abençoar as lutas. E nunca, como muitas pessoas falam, o que eu fiz para merecer isto? Quando vem uma oportunidade, uma dificuldade, essa pessoa está longe ainda de perceber o que é Deus. Qual é o objetivo de Deus para com seus filhos? Então nós temos que bendizer, ou seja, nós temos que abençoar as lutas que nos aperfeiçoam a alma. É desta forma, somente as lutas, se nós vermos o que aconteceu com todos aqueles espíritos que ganharam luz, Joana de Ângeles, por exemplo, Chico Xavier e tantos outros, foram com muitas lutas, com muitas dificuldades. E essas pessoas, essas almas, vamos assim dizer, é que nos ajudam a entender o que Deus pretende de nós. Então, esse aperfeiçoamento da alma à frente da esfera maior, essa luz que vai vir de Deus para nós. Nós vamos atingir novos estágios. Na outra parte, ele diz ainda que, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade. Outra coisa interessante é que, muitas vezes, a gente vê espíritas que já têm um certo conhecimento, mas são pessoas tristes. Por que são tristes? Porque não tem um motivo para ser triste. Nós somos espíritos eternos. E nós temos que aproveitá-la da melhor forma possível. E por isso nós vamos ficar tristes. Se estamos tristes, é porque nós não estamos conseguindo ver a experiência como uma dádiva divina. Por isso que ele diz que nós temos que converter a experiência terrena, ou seja, tudo que acontece conosco, em celeiros de alegrias. Ou seja, grandes galpões cheios de alegria. Não para nós, para que nós possamos distribuir para os outros. E diz ainda, descortinando ensejos de servir em toda parte. Então nós temos que tirar a cortina. Tirar a cortina que está nos obstruindo naquele momento. Qualquer obstáculo. E temos que, então, servir em toda parte. Em toda parte, se nós percebermos, sempre poderemos fazer alguma coisa para alguém ou para uma entidade. E compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados. De suma importância essa frase, muito importante, porque nós temos que compreender e auxiliar o outro. Compreender significa nós entendermos a situação pela qual aquela criatura está passando. E nós temos que auxiliar esta pessoa, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados. Isto é, nós temos que sempre compreender e auxiliar. E não fiquemos numa condição e não querer sermos entendidos e ajudados. Ninguém está me entendendo o que eu estou querendo. Pensa somente em auxiliar e compreender o outro.
E ele diz, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Esta frase, ela vem completar a anterior. Então nós temos que amar os nossos semelhantes da mesma forma que somos amados por Deus, por Jesus, pelo nosso anjo da guarda, e não ter nenhuma expectativa de recompensa. Eu precisava de ter uma recompensa. Eu estou fazendo aqui somente coisas boas. Eu teria que ser recompensado. E essas recompensas que muitas vezes a gente, pensando em ter, são recompensas materiais. Pensem bem. E ele diz, então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Essa redenção divina, que é a nossa evolução, nós vamos conhecer esta verdade quando nós estamos iluminando a estrada. Ou seja, é nossa própria luz que vai nos levar adiante. Nós é que temos que criar cada vez mais essa luz dentro de nós. Foi muito bom estar com você e fiquem com Deus.